Talvez um dos maiores erros da vida adulta é perceber tarde demais que ninguém estava te impedindo, exceto você mesmo. E no vídeo de hoje eu quero trazer 5 verdades que toda pessoa deveria saber, mas infelizmente às vezes descobre tarde demais. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não passou por essas experiências, considere-se privilegiado para que você possa acordar enquanto é tempo. A primeira verdade óbvia é você entender que você é um adulto e não adianta mais você culpar os seus pais, as circunstâncias, as pessoas ao seu redor e até você mesmo. Eu sei que a culpa, muitas vezes, ela traz um certo conforto, um certo alívio, porque ela tira da gente qualquer tipo de responsabilidade. Porque é muito mais fácil a gente culpar os nossos pais, às vezes as pessoas que estão ao nosso lado. E sim, existem pessoas que passaram por grandes atrocidades que nunca deveriam ter acontecido, principalmente quando a gente pensa numa criança, uma criança que deveria ser protegida. Mas a partir do momento que a gente se torna adulto, é importante cair essa ficha para que a gente entenda que não adianta a gente se comportar mais como aquela criança ofendida, com aquela criança que não foi cuidada e culpar, seja o pai, a mãe, o amigo, o irmão, a irmã. Nesse caso, é ter a maturidade de entender, ok, isso aconteceu comigo, mas o que eu faço agora? O que eu faço a partir de agora? Você não consegue mudar o passado, mas você consegue mudar a partir do seu presente e construir um futuro diferente. E é muito comum a gente se valer dessas desculpas. Poxa, se eu tivesse nascido numa família diferente, se eu tivesse nascido numa condição financeira diferente, se o meu pai fosse assim, se meu pai fosse assado, se minha mãe fosse assim, se minha mãe fosse assado. E inclusive essa culpa a gente pode carregar por escolhas que a gente não fez durante a nossa vida. Eu mesma muitas vezes olhei para trás e me senti culpada de não ter tomado decisões diferentes na minha adolescência, no início da minha juventude, que eu pensei, poxa, se eu tivesse feito tal coisa, às vezes eu e meu marido a gente se pega pensando nisso, conversando sobre isso, e por muitas vezes a gente usou esse discurso até a gente entender de que nada adianta, é muito cômodo, é muito confortável a gente se manter nesse padrão de sempre reclamar e sempre colocar uma culpa, um pesar de, poxa, lá atrás eu teria feito diferente. Mas você não fez, você não pode mudar o seu passado. A única coisa que você pode mudar é o seu hoje, é o seu agora, para aí sim construir um futuro diferente, como eu disse. E se a gente não consegue se livrar dessas culpas, dessas narrativas que a gente vai se contando ao longo da vida, a gente vai construindo prisões permanentes. E aí, o mais perigoso é a gente assumir o papel de vítima, de poxa, nada dá certo para mim, nada funciona, porque olha o meu passado, olha de onde eu vim, olha o que aconteceu. Então é muito fácil a gente cair nesse mecanismo, inclusive de autoproteção, porque é como se a gente tivesse uma desculpa para colocar no medo de falhar, no medo do julgamento, no medo de tentar e não conseguir, porque é muito fácil a gente preservar o nosso ego às custas do nosso crescimento. Ou seja, é muito mais fácil a gente ter a quem culpar do que a gente assumir que beleza, várias coisas aconteceram, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse uma situação diferente, muitas coisas eu olho para trás, poxa, não poderia ter sido assim, não precisava ter sido assim, mas foi. É a história que eu tenho. O que eu faço com ela? Como eu junto tudo isso e consigo criar esse degrau, essa fortaleza, para que eu possa continuar escalando, para que eu possa continuar aprendendo, avançando. E anota essa frase: ser adulto é conduzir seus próximos passos, mesmo se você estiver ferido. Ou seja, talvez você esteja passando por dificuldades, às vezes você se apega a todos os problemas, a todos os traumas que você teve, mas saiba que é possível você construir uma nova história. Não apagando o seu passado, mas escolhendo um novo caminho. Talvez seja mais difícil para você? Sim, não adianta a gente falar que não. Às vezes a experiência que a gente passa, o trauma que a gente passa, vai fazer com que a gente tome determinadas decisões no nosso futuro, porque a gente tem medo, porque muitas vezes a gente se sente inseguro, muitas vezes a gente não se sente capaz,
Muitas vezes os traumas vão ditar os nossos comportamentos, mas a partir do momento que você tem consciência deles, você entende que você pode, aos poucos, seguir uma nova trajetória. Aos poucos você pode se desafiar a não ficar apegado ao erro, não ficar apegado ao trauma, não ficar apegado ao seu passado. A segunda verdade é: escolha a si mesmo, independentemente se ninguém te escolher. Existem pessoas que passam uma vida inteira esperando serem escolhidas. Escolhidas por oportunidades, por relacionamentos, por validação, por reconhecimento. Aquela pessoa que espera que o outro a enxergue, que o outro a aplauda, que o outro valide tudo aquilo que ela gostaria que fosse validado. Mas acontece que quando a gente cresce, a gente se torna adulto, a gente entende que muitas vezes você pode sim estar no caminho certo, você pode sim fazer o seu melhor, você pode ser sim muito bom naquilo que você faz, mas nem sempre virão aplausos, nem sempre virão reconhecimentos, nem sempre você será escolhido. Quando você entende isso, você passa a agir muito mais pensando: isso faz sentido para mim? Do que: será que vão me aceitar? Será que eu vou pertencer? Será que eu vou agradar? Quando você se escolhe, você entende que você não depende da sua reputação. Você não depende do que os outros vão dizer sobre você, sobre o que os outros vão pensar, porque você se escolhe, você se prioriza. E se você deseja pertencer a qualquer custo, isso te custa muito caro. Isso te custa o seu sossego. Então, mesmo que os outros não te aplaudam, não te aceitem, é importante que você aprenda a se escolher todos os dias, a se priorizar todos os dias. E isso também, sobre se escolher, diz muito sobre criar as próprias oportunidades. Da mesma forma da desculpa, muitas vezes o fato de você não se escolher e sempre esperar que o outro te escolha, que o outro te valide, que o outro te puxe, você deixa a sua vida passar sempre pensando que, o outro poderia me ajudar, existe alguém que pode me ajudar. Você passa a acreditar que você não consegue sozinho, que você não é suficiente sozinho. E se a vida não te abrir as portas, abra você mesmo. E na minha vida profissional sempre foi muito assim. Às vezes a gente tem uma ideia romântica de que, sabe, as pessoas vão gostar de mim e vão me ajudar. Não, cada um está preocupado com os seus problemas. Existem sim pessoas que vão te ajudar, vão te incentivar, mas nem sempre isso vai ser o suficiente, nem sempre você pode ficar contando com essas pessoas o tempo inteiro. Sabe uma coisa que muitas vezes eu e meu marido a gente tinha esse problema também de sempre ter uma ideia e achar que a gente precisaria de um sócio para executar essa ideia. Não, mas aí a gente precisa de alguém. Parece que só ele ou só eu, ou os dois juntos, não seria o suficiente. A gente precisaria de mais uma pessoa. E às vezes não seria uma pessoa para necessariamente entrar com um conhecimento que a gente não tem, ou entrar com dinheiro de investimento. Às vezes seria só para entrar com o peso da responsabilidade. No fundo, às vezes a gente quer que o outro faça algo pela gente ou com a gente, para no fundo, ter com quem dividir a culpa, ter com quem dividir o peso, caso não funcione, caso não dê certo. Quantas vezes eu abri negócios em sociedade acreditando que seria muito interessante, quando não foi, quando não aconteceu. E muitos projetos que eu iniciei sozinha, foram muito mais longe do que projetos que eu tentei arrastar outras pessoas para que fizessem comigo, para que desse certo. O que eu quero te dizer é que, mesmo que você não encontre um sócio, seja para a vida, seja para os negócios, seja você o seu maior sócio. Coloque Deus como seu maior sócio, se você acredita em Deus, se você confia e haja, você tem as capacidades para agir. E se você não tiver, você pode se preparar para isso. E às vezes a gente prefere colocar dificuldade em tudo, porque entra na mesma ideia da desculpa, da culpa. Eu não faço isso porque, ou eu não consigo tal coisa porque, ou ninguém me escolhe, ninguém me dá um emprego. Quantas pessoas criaram negócios, criaram empresas
porque lá atrás queriam uma oportunidade e não conseguiram. Então não espere a vida acontecer. Faça acontecer. Por mais que essa frase seja uma frase de coach, ela é bem real. Não espere. Faça. A terceira verdade é entender que o tempo passa. E ele passa mesmo. Por mais que todos nós saibamos disso, por mais que a gente sabe da finitude da vida, no fundo, a gente vive como se ela fosse eterna. Eu acredito na parte espiritual que sim, temos uma vida eterna, mas essa vida, da forma que a gente experiencia aqui nesse corpo, eu acredito que ela tem um prazo de validade. De alguma forma, você também, eu imagino, por mais que a sua crença seja diferente, você também consegue compreender que existem pessoas que deixam este mundo e com esse corpo, são enterradas, enfim, passam por todo o processo. Então, de alguma forma, nós iremos morrer. Pelo menos da forma que estamos configurados aqui. Entender essa finitude não é algo para a gente olhar e se sentir para baixo, com de repente um desespero ou atropelar todas as coisas, mas é entender e revisar a nossa vida diariamente, entendendo se estamos sendo verdadeiros, honestos com nós mesmos e se estamos vivendo uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Se realmente estamos fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer e o nosso melhor a partir disso. Porque por mais que você chegue à conclusão, e obviamente não serão todos os dias lindos e maravilhosos, porque existem dias que nós somos claramente humanos, então tem preguiça, tem mal-estar, tem raiva, enfim, tem sentimentos que não são tão legais assim, mas sempre existe um aprendizado. Se a gente estiver atento, sempre existe um aprendizado. Por mais que seja um dia ruim, triste, chato, por mais que não seja aquele dia perfeito que você idealizou. Mas como a gente pode viver uma vida que a gente se orgulhe no final? E entender a finitude da vida também é respeitar o hoje, é respeitar o agora, fazer o que precisa ser feito. Porque com essa ideia, a gente sabe que a vida não tem uma duração ilimitada dessa forma. Por mais que a gente já saiba disso, muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga decisões que já eram para ter sido tomadas há muito tempo. Então, tem gente que, com 30 anos eu faço tal coisa. Com 40 anos eu faço tal coisa. Com 50 anos eu faço tal coisa. Com 60 anos, com 70, com 80, e aí o tempo passa. Você olha para trás e você não realizou o que você se propôs a realizar. Porque você foi deixando a vida passar, você foi deixando os dias te engolirem e você não entendeu que existe uma finitude. E a gente não sabe em qual momento. Se ele vai demorar ou se ele vai bater a nossa porta em breve. Em algum momento vai bater. Então faça valer a pena os seus dias. E a gente tem uma certa imaturidade de pensar que sempre ainda dá tempo. A gente tem aquela imaturidade de pensar que a gente vai ter um outro ano, uma outra chance, um momento ideal. E esse momento ideal nunca chega. O ano sempre começa a passar para o próximo, e nunca acontece. E aí a gente vai empurrando as decisões difíceis. Às vezes a gente empurra um eu te amo. Às vezes a gente empurra uma conversa difícil que a gente não quer ter. Às vezes a gente empurra um novo negócio que a gente já entendeu que precisa abrir, construir. Às vezes a gente empurra tantas decisões, relações, sonhos, quantos sonhos a gente empurra com a nossa barriga, sempre falando, eu vou fazer, eu vou, e nunca tira do papel, nunca sai do lugar. É sempre o depois eu resolvo. Só que vai chegar um momento que não vai existir o depois. E se a gente se lembrar disso, a gente passa a fazer as coisas muito mais no tempo que elas deveriam do que nesse atraso que a gente deixa a vida. Muitas vezes a gente mesmo se atrasa, a gente mesmo dificulta o processo por causa desse senso de urgência que não está calibrado corretamente. E aí não adianta a gente cair na culpa.
lá na primeira verdade. Porque quando a gente tem esse estalo de que a vida é agora e que ela não é infinita, pelo menos para viver essa experiência da forma que a gente deseja, às vezes a gente pode ter aquele estalo e falar: poxa, eu tô atrasada, poxa, eu não fiz isso. E aí você cai aonde? Na culpa. Então, cuidado para você não cair na culpa, é entender sim que você tem que fazer, que você tem que agir, que você sabe o que precisa fazer. Você sabe exatamente, quando eu começo a falar, eu tenho certeza que coisas que você pensa já começam a vir à sua mente. Então, cuidado para não cair na ideia da culpa. Ah, se eu tivesse feito antes. Ah, se, nossa, se eu tivesse começado. Ah, mas se. E aí você paralisa de novo. Aí você deixa de honrar a sua finitude, você deixa de honrar o seu presente para cair na culpa, no vitimismo. E quando você realmente entende que a vida é finita, aquela necessidade de agradar, ela diminui. A ideia do medo do julgamento, ele encolhe, ele retrai. Porque você começa a pensar, beleza, se o meu tempo é limitado, o que realmente merece a minha atenção? O que realmente vale? Se eu não estiver mais aqui, a partir de amanhã, a partir de alguns dias, a partir de sei lá quando, o que realmente vai ter importado? O que realmente vai ter feito a diferença? Então, quando a gente passa a pensar dessa forma, reclamações, medos, algumas angústias deixam de existir, ou pelo menos silenciam bem mais. E entender a finitude entra na quarta verdade, que é aprender a sair na hora certa. É aprender a sair de lugares, sair de relações, sair de situações que te prendem e que não permitem você ser você de verdade. Existe uma ideia, muitas vezes, de que para a gente crescer, para a gente avançar, a gente tem que adicionar mais coisas na nossa vida. Então, às vezes, mais bens materiais, mais conquistas, mais felicidade, mais segurança, mais. E aí a gente se enche, tem que se encher de muitas coisas. Quando, na verdade, a gente percebe que crescer, que avançar, que ter a maturidade, não é só ganhar, não é só conquistar e proteger tudo aquilo que você conquistou. Mas às vezes é soltar. Soltar situações, soltar pessoas, soltar sentimentos. É você entender que às vezes o muro que você construiu, a casa que você construiu, tá cheia demais. E às vezes tá cheia de entulho demais, porque foi você que foi entulhando tudo isso, porque você não quis soltar. Você não quis se desapegar. E isso vale para coisas materiais, como para sentimentos, como para pessoas, como para lugares. E às vezes você está segurando, inclusive, uma versão antiga sua, porque você está apegado àquela versão, porque você acha que sempre foi assim e não dá para ser diferente. E essa nova versão te assusta. Então, às vezes, você precisa soltar, inclusive, quem você foi, todas as camadas que foram construídas para que você se veja de verdade, para que você entenda que você também está em transformação e que você pode ter essa nova versão. E às vezes é por isso que muitas pessoas não crescem, não avançam, não é por falta de coragem, mas é por apego, é por não querer deixar. É por não querer desapegar. Às vezes você pensa assim, poxa, eu vou desistir logo agora. Eu caminhei tudo isso, vou abandonar tudo isso, eu investi muito. Quantas pessoas às vezes investem em negócios tão infelizes ou investem às vezes em faculdade, em cursos? Quantas vezes pessoas se formam e depois que terminam a graduação percebem que não era aquilo, que não se enxergam mais naquela profissão? 4 anos depois, 5 anos depois, tem pessoas que passam 10 anos estudando e depois descobrem que não é aquilo que elas desejavam de verdade. Ou que ao longo do processo elas foram descobrindo que aquilo não fazia sentido com o futuro que elas enxergam. Só que, por terem caminhado, por todo o investimento, às vezes o investimento do pai, às vezes o esforço do pai, essa pessoa fica com medo, fica com resistência de dizer não, de desapegar.
porque é muito difícil mesmo, quando você constrói algo. E o mais difícil de desapegar é que além de você ter que trabalhar isso dentro de você, daquela realidade não existir mais, de que de repente você tinha algo e de repente você não terá mais aquilo, como também você vai ter que lidar com a pressão, com a cobrança, com a incompreensão das pessoas. Porque geralmente quando você abandona algo, você é incompreendido, porque as pessoas não entendem. As pessoas não entendem os seus motivos, não estão na sua própria pele. Então, é muito desafiador você abandonar. Seja, como eu disse, uma carreira, seja um relacionamento, seja uma cidade, um país, não sei. Qualquer coisa, quando a gente para refletir sobre esse abandono, sobre deixar ir, é muito difícil você encarar essa responsabilidade e encarar também as opiniões que vão ser contrárias. E às vezes, para a gente ir, como eu disse, para o próximo nível, para a nossa próxima fase, a gente vai precisar abandonar algumas coisas. Algumas coisas não vão conseguir caminhar junto com a gente, porque a nossa mochila vai ficar pesada demais. Então a gente vai precisar deixar algumas coisas pelo caminho para que a gente continue avançando. E nem sempre é fácil. Na verdade, quase nunca é. A quinta verdade que às vezes a gente demora a perceber é que nem tudo que a gente sente é 100% verdade. Emoção não é sentença. Às vezes as nossas emoções estão trazendo situações do nosso passado, situações traumáticas, situações que a gente viveu. Então, sentir que você é incapaz não quer dizer que você é. Sentir medo não quer dizer que você tem que parar. Maturidade de verdade é quando a gente começa a filtrar tudo isso e entender da onde vem esse sentimento e por que que eu tô agindo assim. Muitas vezes você sente medo porque isso te remete a algo que você passou lá atrás. Às vezes é só a sua mente, o seu cérebro te impedindo de fazer algo novo, porque para ele quer que você gaste o mínimo de energia possível. Ele não quer que você sofra, então é um mecanismo de defesa. E hoje, com tanta informação, a gente às vezes deixa as nossas emoções interferirem muito. Muitas vezes a gente é movido pela emoção. E às vezes o que você sente pode estar muito misturado com você não ter conseguido definir muito bem quem você é, os seus valores, que você acaba se deixando levar pelo ambiente, pelas emoções dos outros, pelas emoções do ambiente, pela emoção da época. Às vezes os seus hábitos hoje também reforçam determinadas emoções. Vou pensar num exemplo bem simples aqui. Imagina que você manda uma mensagem para uma pessoa, seja para uma pessoa que você tem um relacionamento, seja para um filho, e essa pessoa não te responde na hora. Isso começa a te gerar uma certa ansiedade, uma certa inquietude. Você começa a pensar mil coisas. Poxa, o que que aconteceu com essa pessoa? Às vezes, de repente, se você tá num início de relacionamento, ou tá naquele início de paquera, você pensa, poxa, será que a pessoa vai sumir? Ela não gosta mais de mim? Ou se já é uma pessoa que você já tem isso bem concreto, bem, de forma bem segura, você pensa, poxa, será que aconteceu alguma coisa? Será que essa pessoa tá bem? Da mesma forma, quando você envia mensagem para um filho, uma filha, será que aconteceu alguma coisa? A pessoa não respondeu? Você já começa a criar muitas hipóteses na sua cabeça. E existem diversas explicações possíveis, quando na realidade a pessoa às vezes só estava numa reunião. A pessoa de repente só não viu a sua mensagem. De repente a pessoa precisou resolver alguma coisa, o celular estava no silencioso, a bateria acabou. Enfim, percebe que existem muitas e muitas possibilidades, só que a gente deixa a nossa primeira emoção criar a nossa narrativa, sendo que ela não é real. Às vezes a gente cria muitos cenários baseados nessa primeira emoção que a gente sente. E aí a gente deixa que essas emoções ditem a nossa vida. Então tem que ter muito cuidado quando a gente pensa no seguir o nosso coração, seguir aquilo que a gente sente. Porque se a gente não tiver realmente conectado, de fato, com a nossa essência, com Deus, com a nossa força interna, se a gente não tiver realmente conectado com isso, a gente sempre vai agir conforme as nossas emoções. E quando a gente está ansioso, quando a gente está confuso, a gente toma decisões piores,
Porque a gente não consegue enxergar a verdadeira resposta. Ela fica oculta porque a ansiedade, o medo, o desespero tomam conta. Então a gente precisa o tempo inteiro examinar as nossas emoções, interpretar as nossas emoções, para ver se realmente elas fazem sentido e por que nós estamos tendo essas emoções em determinados momentos. E se a gente se basear somente nas nossas emoções para a gente agir, a gente vai ficar pulando, oscilando todos os dias, porque um dia a gente está aqui, o outro dia aqui, no mesmo dia a gente consegue subir e descer várias vezes. Essa questão emocional, ela se confunde até mesmo em relacionamentos, quando a gente acredita que a gente ama uma pessoa. Às vezes você não ama, às vezes você tá carente, às vezes você precisa de a validação emocional, às vezes você tem medo de ficar sozinho, às vezes você tem apego. Então, muitas pessoas estão em relacionamentos porque não têm coragem de permanecer sozinhas. Não têm coragem de ficar um tempo a sós, para que de repente encontre uma outra pessoa que seja mais interessante, que encaixe mais com as ideias, com os planos, mas a pessoa ela não consegue porque ela acredita que aquilo é amor, quando na verdade é apego, é dependência. Então, as nossas emoções, elas servem como mensagens, recados para a nossa vida, mas não necessariamente como governantes da nossa vida. Então, nós mesmos devemos governar sobre as nossas emoções, entendendo por que, se essa emoção tem sido recorrente, é um sinal que eu preciso olhar. Por que que eu estou sentindo isso? E aqui é muito importante que quando vier um sentimento, algo que você está achando que é mais forte que você, tenta pausar, tenta avaliar, fazer essa dissociação, esse distanciamento, para que você observe aquilo e você saiba que você pode escolher, que você não é refém das suas emoções, dos seus sentimentos. Você pode escolher. E aí, teve alguma verdade que fez mais sentido para você? Se você tiver alguma coisa para compartilhar sobre isso, compartilhe aqui embaixo. Inclusive, se você tem mais alguma verdade que você acredita que toda pessoa deveria saber, comenta aqui. Essa troca é sempre muito importante. E se você chegou até o final, comenta aqui verdade, que eu vou saber que você assistiu até o fim. Vou te recomendar esses próximos vídeos aqui.